Seja muito bem-vinda ao nosso bate-papo com a Proface. Hoje nós vamos falar sobre o PL 2531. O título é Descomplicando o PL 2531, o que você precisa saber. E para esse encontro a gente vai bater um papo aqui com o especialista Franklin Souza. Vou trazer ele aqui. Seja muito bem-vindo, Franklin, à Proface. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Rodrigo. Então tá bom. Franklin, que é pedagogo pela Unirio, agente educador por 13 anos, também foi dirigente sindical na gestão 23 e 24, é um estudioso, em particular, da PL 2531 e está se especializando aí na área de legislação educacional e também membro do Movimento Nacional pela aprovação da PL 2531 de 2021. Franklin, primeiro, obrigado aí por você ter aceitado o convite, né, nesse momento tão importante da luta, né, pela valorização dos profissionais aí, da educação, não docentes, e que está avançando também o PL 2531 lá em Brasília. Então, eu queria começar, Franklin, para que você pudesse explanar um pouquinho para toda a nossa audiência, falar um pouquinho o que realmente significa e o que é o PL 2531 de 2021. Qual é a sua importância para esses profissionais da educação? Perfeito. Mais uma vez eu quero saudar a todos que vão assistir esse vídeo, que assistem esse vídeo e acompanham aí o Rodrigo nas redes sociais. Falar do PL 2531 é falar de um conjunto de profissionais da educação invisibilizados nas políticas educacionais no nosso país. Então, basicamente, o PL 2531 de 2021, ele tentará, né, instituir o nosso piso salarial profissional nacional para os profissionais do quadro técnico, administrativo e operacional da educação básica. E trazendo, então, a necessidade de assegurar uma remuneração, né, que codigna a esses profissionais e a melhoria também da qualidade do ensino e aprendizagem. Mais uma vez, dando ressalto à importância desses profissionais e a valorização ainda não tão bem aplicada nas nossas legislações, mas que vai trazer essa resposta, né? Tem que colocar o som aqui. Então é um passo bem importante, né, na valorização desses profissionais, criando um piso, assim como existe o piso docente, né? Seria basicamente ter um piso para que nenhum servidor dessas categorias que você já mencionou, técnico, administrativo, operacional, ganhasse menos, tanto estados ou municípios, nível Brasil. Seria basicamente isso mesmo, né? Vamos lá. Quais são os principais pontos desse PL, o 2531, que o público, que os profissionais até, né, que são os profissionais que são os impactados, eles precisam conhecer? Bem, os pontos, né, principais do PL 2531 é começar aqui primeiro. É a primeira política educacional dando destaque a essas categorias, né, e falando de remuneração, o que pode refletir também é outro debate que permeia nas discussões, que é a questão do processo de terceirização que acontece em muitos estados e municípios, que vem cada vez mais precarizando o trabalho dessas categorias na educação. Então, dentro desse contexto, né, um dos principais pontos é essa vinculação ao Fundeb e ao novo Fundeb, que resgata aí, então, a possibilidade da inclusão desses profissionais na discussão macro na política educacional, né? E tem outro aspecto também, que é estabelecer esse piso, né? E aí, claro, uma proporção ao piso do magistério, e, portanto, será o segundo piso na área da educação após a aprovação. E, ao mesmo tempo, nos coloca na possibilidade de se discutir o plano de cargos e carreira, uma vez que esse tema ainda carece de debate, porque tem municípios e estados que não possuem planos de cargos e carreira ou mesmo a inclusão desses profissionais. Então, a discussão do PL 2531
abriu essa porta e nós, né, enquanto profissionais da área, vamos realmente se apropriar desse debate para ampliar esse conceito de valorização, que perpassa por 3 dimensões: a carreira, a formação e uma terceira dimensão que é formada por uma dupla, que é a remuneração e a jornada de trabalho. Fechando assim, então, um conceito de valorização que está sendo possibilitado hoje, em âmbito nacional, a discussão pelo PL 2531. Muito bom, legal. Ô Franklin, como que o PL, ele de fato afeta, né, a vida cotidiana desses profissionais aí, Brasil afora? Bem, afetará, na verdade, né, totalmente, uma vez que as categorias profissionais da educação vêm sendo sucateada e muitas das vezes o vencimento base, que é o foco do estabelecimento do piso, né? Então, o vencimento base muitas das vezes está abaixo hoje do salário mínimo. Então, com a aprovação desse piso, todos esses trabalhadores e trabalhadoras da educação passarão a receber um valor nominal de vencimento base proporcional a 75% do piso atual do magistério, o que vai nos deixar numa casa de aproximadamente R$ 3.600 mensais, né, logo de cara, dando não só um gás, né, e qualidade de vida para esses trabalhadores e trabalhadoras, mas também diminuir a desigualdade social e, ao mesmo tempo, incentivando a carreira, porque existem muitos processos de exoneração devido ao desgaste mesmo e à precarização desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, o piso, quando aprovado, ele vai realmente possibilitar a esses trabalhadores um reconhecimento, primeiro, do seu trabalho e na importância para a educação, e segundo, trazer a dignidade também para poder custear a vida e reconhecendo, né, como pessoas codignas, né, para poderem dar continuidade à sua carreira e à valorização da educação pública, né, como um todo. Perfeito. E quais são as críticas, né, e os apoios que o PL tem recebido aí ultimamente nessa jornada? Bem, nesse ponto, né, os principais pontos críticos primeiro, a gente precisa então fazer, Rodrigo, uma análise documental, né? Então, nesse momento, a gente vai preparar para poder entender o contexto que se encontra o PL 2531. Então, a gente vai fazer um movimento aqui bem rápido. A gente vai acessar o texto original, vamos chegar então no texto posterior substitutivo, que é o grande salto de qualidade na discussão do PL 2531, para chegar então ao parecer que vai ser apresentado na próxima semana à Comissão de Finanças e Tributação, aonde o PL 2531 se encontra para apreciação e votação, podendo dar continuidade ao avançar, né, dessa luta. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui para nós primeiro, né, que esse texto original que está sendo apresentado aqui, ele traz alguns pontos para a gente poder ter em mente para entender o que a gente avançou, né, e qual é o ponto crítico que a gente vai encontrar nessa jornada, né, que se construiu. Então, nesse primeiro momento, eu quero destacar que, no texto original, o projeto de lei mencionava o pessoal técnico e administrativo da educação básica. Logo agora, uma batida aqui. Aqui também tem bastante avião passando e tem que fechar o som. Vamos lá, então. Então, para poder dar continuidade então, a essa análise, a gente precisa, então, passar pela compreensão de que o texto original chamava atenção aos quadros do pessoal técnico e administrativo da educação básica. E no artigo 2º, ele vai fixar um valor de R$ 2.164,68 mensais. E aí os parágrafos 1º e 2º se referem à questão por ser um piso, esse valor será o valor abaixo que nenhum profissional poderá receber, e o parágrafo 2º, a questão dos vencimentos de acordo com a proporcionalidade devido à carga horária de trabalho. E o terceiro, que eu chamo o destaque, né? Porque nesse texto original,
O artigo 3º ele vai dizer que esse piso salarial ele vai estar sendo atualizado anualmente de acordo com os índices oficiais de inflação. Então, esse texto original ele traz, então, uma proposta de piso nessa configuração. Logo depois, né, em 2023, a gente tem a nossa primeira audiência pública, que aconteceu em 5 de outubro de 2023, lá na Comissão de Educação, aonde o movimento nacional, né, dos profissionais técnicos, administrativos e operacionais trouxeram, né, na luta a inclusão da relatoria produzida, então, pelo o relator Edivan Alencar, e a nossa ação foi fazer com que o projeto de lei ele trazesse a vinculação que não estava muito bem clara no texto original, e trazendo também a inserção dos profissionais que são da educação, mas atuam no setor operacional. Então, abrangendo todas as categorias relacionadas à educação, né? Então, frente a isso, o salto que a gente faz na qualidade nesse momento é que a emenda modificativa número 1, da autoria do deputado Rafael Brito, ela faz com que a gente realmente estabeleça no texto substitutivo do projeto de lei a vinculação sobre algumas dúvidas que naquele momento também estava beirando as discussões, que era da onde sairia o financiamento dessa política de piso, né? Então, a gente conseguiu defender, junto com a emenda modificativa número 1, a vinculação dos 75% proporcional ao piso vigente, que é do magistério, e também vinculando ambos os pisos que seriam reajustados anualmente de acordo com os mesmos critérios. Então, assim, o texto substitutivo ele vai trazer o proporcional, ele vai definir também a formação inicial, né? Porque aí a gente vai ver no artigo 2º que esse piso ele vai ser ofertado para todos os profissionais de formação em nível médio, e esse piso será 75% do piso vigente do magistério. E o artigo 3º ele sofre, então, uma modificação que a gente compreende como a real vinculação visando o debate educacional e correlacionando esses profissionais que não são docentes à área da educação, né? Então, a gente vê isso como um salto qualitativo. Por quê? Porque o artigo 3º passa a não mais indicar nenhum índice de inflação, mas vincular ao mesmo índice que hoje atualiza o piso do magistério. E é esse índice que a gente, então, precisa ter em mente. Que índice é esse? É o índice do valor anual por aluno, né, que é o VAAT. E esse índice ele está previsto na nova lei do Fundeb. E, portanto, a gente conseguiu fechar o circuito do entendimento da valorização, visando essas categorias na área da educação, com esse recorte. Então, para a gente chegar nos pontos críticos que a gente vem enfrentando hoje. Ô Franklin, antes de você pontuar esses pontos críticos aí, né? Então, só para fazer uma leitura agora bem fechada, específica, nós temos um projeto de lei que nasceu lá em 2021 com a Rose Modesto, implantando, né, um piso nacional, só que naquele momento só para o técnico administrativo. E também vinculando um valor de salário ali nominal, ao que se aquilo, o reajuste daquilo talvez não ia sofrer tanta diferença, né? Ele não tinha uma vinculação com o piso que existe dos professores, então sempre a diferença ia ser bem um abismo, vamos dizer assim. E aí, em 2023, com a aprovação e essa mudança adotiva aí com o deputado que você até citou, é mudado para incluído, né, o operacional, até porque esse quadro, né, no Brasil, né, esses profissionais, eles têm denominações totalmente assim diferentes de estado para estado, de município para município, né? Não é uma nomenclatura única, e por isso que a gente conseguindo aí esse movimento conseguindo abranger técnico operacionais,
administrativo, consegue fazer com que toda essa categoria seja reconhecida, seja valorizado, né? E depois os 75% em relação do piso dos professores, então vincula aí a você ter ali uma compatibilidade, né, com o trabalho, sendo que está todo mundo dentro da escola. E ainda mais ao item 3 que você comentou, ao artigo 3º, que aí ele vincula a sempre que tiver uma atualização do piso salarial nacional para os profissionais do magistério, também terão impacto para os profissionais aí não docentes. Então, é bem importante. Foi um passo, assim, talvez, assim, bem significativo, né, em relação ao projeto original para o projeto que foi aprovado em 23. Então, essa leitura é legal todo mundo compreender com bem ciência, tranquilidade, para a gente avançar para o ponto crítico que você vai trazer. Perfeito, Rodrigo. É isso que, primeiro, né, nós, profissionais da educação, precisamos nos atentar, né, nesse salto qualitativo, também nesse debate do campo de valorização e reconhecimento desses profissionais como realmente profissionais da educação, e, portanto, discutir que a nossa lei de piso será uma outra lei de piso salarial, porque existe o piso hoje aprovado do magistério e existe essa questão da jurisprudência, né? Então, essa vinculação oportunizada pela nossa luta e pelo também desenvolvimento da emenda modificativa número 1, que foi entendida como necessária, né, na relatoria na Comissão de Educação, e que foi aprovada de maneira unânime, né, que é um momento histórico para essas categorias e para a história da educação brasileira, principalmente a história brasileira contemporânea. E aí, claro, o ponto crítico então, que a gente vai encontrar, né, é que hoje, na Comissão de Finanças e Tributação, veja que o texto substitutivo, que teve esse salto de qualidade, foram aprovadas nas comissões de Educação, na Comissão de Administração e Serviço Público, na Comissão de Trabalho, e agora ela está sendo apreciada na casa da Comissão de Finanças e Tributação, e que posteriormente vai ser também analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. E vale destacar aqui que essas duas comissões, né, de Finanças e Tributação e a CCJ, elas são de caráter técnico e, portanto, são decisórias para a gente poder avançar para o Senado, e se tudo estiver sendo debatido de maneira correta e ser aprovada e encaminhada para o Senado, com certeza, pela nossa movimentação, que tem sido muito árdua e feita com uma certa constância, estamos completamente todo mês lá em Brasília, né, desde 2023 para cá, e a gente fez avançar muito a discussão de um projeto de educação, principalmente um projeto que trata de piso, dentro do contexto político que o nosso país vem enfrentando. Então, a gente está avançando muito nesse contexto e a gente espera que esse ponto crítico que a gente vai agora se debruçar faça realmente a categoria se apropriar cada vez mais dessa luta para fazer força frente ao avançar desse PL 2531, porque esse projeto ele realmente é para ontem, né, em termos não só de reconhecimento profissional, mas também de valorização a essas pessoas e trabalhadoras e trabalhadores que são, antes de tudo, também servidores públicos da área da educação, né? Então, se a educação é um princípio, um direito fundamental, esses servidores, então, estão lidando com um direito também fundamental. E para a gente poder ter a qualidade necessária, esses servidores públicos precisam ser valorizados. Então, diante do que foi apresentado até agora, né, é importante ressaltar que todo o parecer, né, hoje dado pela deputada Socorro Neri, que é a relatora, né, a nossa relatora na Comissão de Finanças e Tributação, a gente tem, a partir do estudo que ela apresenta no parecer, né, até chegar essa subemenda, né, a gente tem aqui que o custeio dessa despesa, né, adicional instituída pelo piso será custeada com os recursos do Fundeb, como a gente conseguiu aprovar num texto substitutivo nas comissões que foram aqui mencionadas. Porém, ela ressalta que no artigo 26 da lei do novo Fundeb, que pelo menos 70% dos recursos anuais totais
do fundo será destinado ao pagamento em cada rede de ensino para a remuneração desses profissionais da educação básica em efetivo exercício. Então, para fins da cumprimento desse artigo do Fundeb, ela incide, né, também, ela vai citar o parágrafo 1º, inciso 2º, que define que também se enquadram as categorias de profissionais da educação, os profissionais da função de apoio técnico, administrativo ou operacional em efetivo exercício da rede de ensino da educação básica. Por que eu ressalto esse trecho do parecer da relatora? Porque ela vai mostrar uma tabela, né, e essa tabela que vai trazer as estimativas da receita do Fundeb, mostrando que nos últimos 4 anos houve, dentro do índice que reajusta o piso do magistério, um aumento significativo, né, de arrecadação dos fundos totais do Fundeb. E, portanto, ela vai dizer que essa despesa que vai ser gerada, ou seja, o impacto financeiro que pode ser gerado pela aprovação do PL 2531, está dentro já previsto do custeio, ou seja, vai haver possibilidade da execução dessa política educacional, né? Mas isso é um ponto que a gente está convergindo favorável, porém, a gente também vai ter, pelo parecer que foi informado, né, pelo CONOF, que é um setor da Comissão de Finanças e Tributação, é um setor técnico, e ele vai fazer todo o estudo apresentando não só os impactos de financiamento dessa política educacional, mas também os 2 pontos que a relatora apresentou, que é em referência à compatibilidade e adequação, né, orçamentária e financeira deste projeto, e também a incompatibilidade e a inadequação orçamentária. E, frente a esses 2 pontos, então, fica apresentado pela relatoria a necessidade, então, da subemenda para que se possa avançar esse debate na Comissão de Finanças e Tributação. Então, esse é o ponto crítico que a gente vai trazer. E aí, vale ressaltar, Rodrigo, que a proposta da subemenda, ela trouxe... Eu acho que agora os vizinhos aqui... Só para complementar, essa documentação ela faz todo sentido, né, para que todos os profissionais se apropriem desse contexto e dessa lógica de avanço, né, da PL 2531. Então, portanto, a gente também vai deixar linkado esses documentos para que todos tenham esse acesso rápido, fácil, para ter essa leitura e para poder se apropriar de forma integral de algo que vai mudar realmente a sua carreira. Perfeito. E frente, então, à conclusão, né, feita pela relatora, ela vai se colocar na seguinte situação. Portanto, quanto ao substitutivo adotado na Comissão de Educação, restam atendidos os requisitos quanto à estimativa de impacto orçamentário e financeiro e respectiva compensação, exigidos pelos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais anteriores citados. A isso ela se refere à consulta que é necessária fazer nessa comissão, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, bem como também os atos, né, de dispositivos transitórios, que acontecem de mudança de governo para governo, uma vez que o PL 2531, né, ele vai entrar na descrição de despesas contínuas, né? Então, frente a essa situação, foi trazido, então, a relatora a necessidade, pelo artigo 131, né, colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025, a necessidade de uma adequação, né? Então, esse é o ponto crítico hoje, né? Então, a gente vai cair dentro de um questionamento, né? E esse questionamento, então, a gente vai entender aqui como o ponto crítico, né? Então, a subemenda, ela vai dizer que é necessário, aí a subemenda de adequação
ao substitutivo adotado na Comissão de Educação, entendeu-se que é necessário suprimir o artigo 3º do substitutivo aprovado pela Comissão de Educação. E aí eu vou fazer a leitura, então, do artigo 3º, né, mais uma vez aqui, para que a gente possa entender o que está sendo suprimido, ou seja, retirado, né? Então, no texto substitutivo, vai dizer que o piso salarial profissional nacional dos profissionais da educação básica pública que exercem função administrativo, técnico ou operacional será atualizado anualmente no mês de janeiro com o mesmo índice utilizado para a atualização do piso salarial profissional dos profissionais do magistério público. E aí que, então, volta a questão do debate. Essa supressão, ela, de fato, é necessária, né, nesse momento? E se ela é necessária suprimir, quais serão os impactos que a categoria vai ter posteriormente, uma vez que a gente não vai estar vinculado a nenhum índice de reajuste? E aí entra uma cadeia de raciocínio. Não, mas o artigo 2º vai dizer que esse piso está referente a 75% do piso. Então, a gente pode entender, ou melhor, subentender, que, reajustando o piso do magistério, o piso dos profissionais técnicos, administrativos e operacionais vai se manter nos 75%. Só que aí vem o outro ponto. A lei que determina o piso do magistério, né, é uma lei de piso, já é existente. Criando-se essa lei que vai gerar, que vai ser resultado do PL 2531, é uma outra lei. E então entra um outro ponto de questionamento. É possível a gente aprovar um piso sem indicar o índice de reajuste anual? Porque aqui abre o que a gente entende também no campo da administração, é que a gente entende que vai haver uma flexibilização da execução dessa lei, nesse ponto do reajuste. Então, a gente vai então entrar nesse questionamento referente a essa mudança da supressão e o impacto que isso pode gerar. Então, a gente está chamando a categoria para esse pensar, né? Será que a retirada é uma resposta adequada? E se retirar a parte que indica o índice de reajuste e indo para o CCJ, a gente vai poder avançar nesse piso sem apresentar um índice de reajuste? E, claro, avaliando também a rede social, né, que é a plataforma que a deputada deu em resposta às categorias, dizendo que era para a gente ficar tranquilo, porque esta ação é somente uma adequação para poder avançar sem questionamentos em relação à Constituição, né, como foi indicado no artigo 131. Porém, a nossa dúvida é, se a gente avançar o projeto de lei sem a definição desse reajuste, será que nós vamos realmente conseguir ficar garantidos, vai ser assegurado essa correlação? E aí eu volto aqui num ponto também que eu considero crítico, é que se a gente avança sem indicar esse índice, que é o mesmo critério do piso salarial do magistério, nós vamos regredir ao texto original. Porque lá no artigo 3º do texto original, já apresenta a necessidade do piso estar vinculado a uma atualização anual de acordo com o índice de inflação. E aí entra a nossa nosso terceiro questionamento. Será que os índices atuais de inflação são asseguradores a médio e a longo prazo de uma valorização remuneratória desses trabalhadores e trabalhadoras da educação? Então, nessa próxima quarta-feira, né, que nós vamos estar na Comissão de Finanças e Tributação, onde vai ser pautado e apresentado pela relatora à comissão esse texto da sua relatoria e, ao mesmo tempo, apresentando também a subemenda, né,
vale a necessidade, então, da categoria se apropriar desse debate nesse curto período, né? E para a gente poder pensar, junto com os deputados e deputadas que comporão, que vão fazer parte dessa análise agora, para realmente assegurar a esses trabalhadores a projeção que a gente ouviu no início dessa conversa. É uma política, é a primeira política educacional pensada para essas categorias que são invisibilizadas no processo de valorização e, ao mesmo tempo, mexe no nosso ponto primordial, que é a remuneração desses trabalhadores, né, no vencimento base desses trabalhadores, e que vão ter um impacto médio a longo prazo na situação da carreira e também do incentivo a permanecer nessas funções, né? Então, a gente tirar esse índice e deixar aberto essa discussão realmente para nós uma preocupação e que ela precisa ser sanada, apesar de todos os pontos apresentados pelo CONOF e na relatoria da deputada Socorro Neri, nós também compreendemos ali que o texto ele está altamente favorável para apresentar o texto conforme a sua apresentação do substitutivo, aprovado tanto na Comissão de Educação, como na CASP, como também na Comissão de Trabalho. E aí nós realmente precisamos, então, nesse momento, focar na sua aprovação, mas sem deixar furos, né, nesse campo. Então, eu acredito que essa questão da supressão é um ponto de questionamento que vai ser necessário a gente trabalhar junto à Comissão de Finanças e Tributação para poder ter a clareza sobre essa asseguridade referente ao piso, né, à execução do piso e a sua atualização, né? Franklin, e até o título do nosso bate-papo aqui é Descomplicando o PL 2531. E aí a gente tem aqui, então, a gente chega nesse ponto que você está citando como ponto crítico, um texto que ele já foi aprovado, né, na Comissão de Educação ali, com o artigo 2º e o 3º, e agora querendo tirar algo que já foi aprovado. Muito tem se falado nas redes sociais de que o artigo 3º seria como se fosse uma cópia do 2º. Eu queria que você analisasse aqui para o pessoal, para a gente poder ter essa clareza, né? O que realmente, de fato, qual é a função do artigo 2º e qual a função do artigo 3º? Porque se fosse as duas coisas, se fosse a mesma coisa, tudo bem, ó, a interpretação é de que ele é uma repetição, mas pela toda essa conversa que você está nos trazendo aqui, não seria isso. Então, deixa claro para todo mundo que está aqui na nossa audiência qual que é essa grande diferença entre o artigo 2º e o artigo 3º, por favor. Vamos lá, então. O ponto de atenção, ele diz respeito a esse texto apresentado na relatoria, especialmente na supressão do artigo 3º, né, do texto substitutivo que está sendo apresentado aqui agora. Então, a nossa preocupação reside no fato de que essa alteração ele pode gerar um impacto futuro. Uma vez que, embora não se mantenha a relação percentual, ou seja, o artigo 2º garante a relação percentual, né, em relação ao piso do magistério, mas se retirada do texto a parte que menciona o reajuste anual, nos coloca adiante de um questionamento. O que garante, de fato, a manutenção do índice do reajuste após essa supressão, né? O texto final da lei vai precisar de indicar um índice específico quando chegar na CCJ para ser preparado para o Senado avaliar e aprovar e encaminhar para sanção, né? E aí, nesse caso, foi gerado também 2 indicativos de índice inflacionários, né, em relação à inflação. E aqui também cabe um ponto também de pensar, porque se a gente vai suprimir o artigo 3º do texto substitutivo, isso já ficou claro, vai se tirar o foco do índice de reajuste por subentender que o artigo 2º, por tratar do proporcional ao piso do magistério, se mantém.
Só que aí a gente volta, então, para esse ponto. Será que a manutenção do índice do reajuste após essa supressão vai se manter? E aí a gente chega, então, nessa questão sobre os dois índices, que foi apresentado, segundo a relatora, como sugestões também do próprio Ministério da Educação, que é em relação de apresentar o IPCA como índice de reajuste anual para essa política, o que não estava prevista no texto substitutivo. E aí a gente entende que essa supressão vai fragilizar o texto substitutivo, que a gente teve um avanço qualitativo, e regressa para o texto original, aonde o artigo 3º, lá no texto original, como a gente pôde ver, faz referência ao índice inflacionário. Então, Rodrigo, a nossa preocupação realmente está sobre essa seguridade. Quem vai assegurar esse índice de reajuste? E mais, tá, Rodrigo, para eu finalizar aqui essa compreensão, é que se a gente perde também esse vínculo do índice de reajuste que é dado hoje ao piso do magistério, que é através do VVAT, que está relacionado ao Fundeb, e passaria a ter uma possibilidade de ter um reajuste de acordo com índices de inflacionário, nós perdemos aqui, mais uma vez, no campo teórico-prático da área da educação, essa vinculação enquanto profissionais e o reconhecimento como profissionais da educação. Então, o que está em jogo aqui não é só uma questão de vai suprimir ou não vai suprimir. É, na verdade, assegurar que essa política pública continue com um aspecto pensando esses profissionais como profissionais da educação e não como uns profissionais fora da área da educação, né? Então, eu vejo que, espero que tenha ficado clara essa transição, porque o que está em jogo realmente não é a relação percentual, mas a relação do indicador de índice de reajuste, né? Porque se uma legislação vem para valorizar, essa valorização tem que ser a longo prazo também, ela tem que ser garantida ao longo do tempo, né? Porque se você tem uma valorização imediata, mas ao longo do tempo você ter reajuste abaixo da inflação, automaticamente ao longo do tempo você teve só perda. E aí isso que está em jogo nesse momento. E é importante trazer esse luz, né, a essa alteração, porque esse é o momento do debate, né, Franklin? Esse é o momento de a categoria olhar com os olhos bem para que possa ter esse entendimento e não simplesmente sim, a relatora tem a importância, tem todo o respeito, é uma professora que luta pela valorização dos profissionais da educação, a gente tem até o carinho e agradecimento por essa luta, mas a gente tem que entender isso na prática, qual que é a grande dor que vai causar lá na frente, uma vez que a gente já tinha isso aprovado, estava tudo tranquilo, e a retirada fica causando um efeito meio que complicado assim, de entender, e por isso que essa discussão é muito válida antes de uma aprovação, porque o que a gente também vê e que eu sinto na categoria é que é um anseio, né, por valorização. E aí, talvez esse anseio por ser uma categoria em todo o Brasil, aqui no estado de São Paulo, Frank, você tem uma ideia, nesses últimos anos que está tendo um olhar especial para a categoria. Mas, sim, nos últimos 30 anos, é uma categoria que é totalmente desvalorizada, invisibilidade, tendo esse sentimento, né, de ser invisível. E aí isso causa essa querer, assim, vamos aprovar de qualquer jeito, o importante é aprovar. Mas eu acredito que assim, um passo tão importante precisa, com certeza, ter um olhar para que as coisas sejam feitas olhando do ponto de vista para frente, né? Quais são os ganhos e que essa valorização se perdure. Então, é importante, com certeza, esse debate. Mas você acredita que esse PL, Franklin, o 2531, ele acaba resolvendo esses problemas existentes hoje de falta de valorização? Eu, na verdade, penso que o projeto 2531, como foi dito aqui, abre porta para que essas categorias possam
não só entrar no debate da educação pública, mas também se apropriar e lutar dentro dessa perspectiva como possibilidade de ver a sua participação sendo trazida para planos de cargos e carreiras, daquela realidade que é inexistente, passa a ser vistas, uma vez que o piso ele vai chamar a atenção dos entes federados, né, para a visibilidade da existência desses profissionais e, portanto, na necessidade de se pensar a médio e a longo prazo. Então, veja que, apesar do piso tratar de uma das áreas da dimensão de valorização, ela abre a possibilidade desses trabalhadores da educação entrarem na discussão sobre valorização do profissional. Então, eu vejo como um futuro bem promissor no sentido de reconhecer esses profissionais. E, claro, a luta ela não vai se cessar com a aprovação do PL 2531, mas ela também não vai ser descontinuada após a aprovação. Na verdade, como eu estou colocando aqui, ela abriu essa possibilidade da gente tomar as rédeas dessa luta e, ao mesmo tempo, recuperar também um olhar que talvez essa própria categoria não tinha sido permitida a explorar, uma vez que a realidade de precarização do trabalho e logo também com o processo de terceirização que a gente vem vendo a diminuição drástica desses profissionais e também em relação ao concursos, né, a gente consegue perceber uma projeção também do incentivo de lutar por concursos públicos nas áreas que a gente percebeu que houve uma diminuição drástica, e com esse piso, eu volto a dizer, dá gosto, né, aos profissionais o incentivo de permanecer nessas funções, né, que é uma problemática também que as redes passam. A escola tem um problema de falta desses profissionais da educação. Não é só falta de professores, é falta desses profissionais. E a falta desses profissionais começaram no final da década de 90 e só vem crescendo, né, com o processo de terceirização e não abertura de concurso. E o que vai acontecer nesse bolo é que talvez dê uma esperança também de uma renovação de quadros. E aí essa renovação de quadros aí é uma luta, né, que é por lutar por concurso público, né? Mas eu acredito que é esse que é o caminho que o PL 2531 está nos dando a possibilidade de renovar nossas energias frente a essa realidade precária. Né? Até porque pensar no viés de que uma aprovação ela não tem que só pensar no tempo atual, porque o que pode acontecer é, de repente, daqui a 5 anos, o prefeito da cidade, o governador falando, não, a gente vai pagar o piso 75% do ano da aprovação lá da legislação, lá de 2025, lá de 2006, e não acompanhar o reajuste, e aí por isso que o salário fica estagnado. Então, corre esse risco. Por isso que é muito importante esse debate entre os pares, aí, entre a categoria, para poder falar a mesma língua, indagar de forma respeitosa a relatora e os deputados, né, para entender se de fato isso faz sentido, essa supressão ou não, para que o projeto ande aí, continue, né, nesse andamento aí importante. E falando nesse andamento, quais seriam os próximos passos após essa comissão que vai acontecer agora na quarta-feira, né, dia 15, para a aprovação da PL 2531? A gente ainda tem um processo, né, antes de finalizar na Comissão de Finanças e Tributação, que é o processo de aprovação da relatoria, né? Então, veja que vai ser apresentado à comissão nessa próxima quarta-feira, porque já está na pauta da comissão, então ele vai ser lido, apresentado na comissão e provavelmente vai haver um movimento ali entre já colocar em pauta para votação ou ele vai estar sendo preparado para uma próxima, né, reunião, que geralmente acontece sempre nas semanas posteriores, né? Só que a questão, depois, né, da Comissão de Finanças e Tributação, eu vejo que com esse ponto crítico que foi apresentado aqui, eu acredito que a gente vai, então, se debruçar um tempo maior
de análise junto às categorias, né? E aí eu chamo a atenção do movimento nesse sentido, para que a gente possa realmente compreender, para além do discurso, mas essa parte que vai definir no documento. Porque eu insisto em dizer, vou pegar um pouco da sua fala, Rodrigo, quando você falou da estagnação dos salários, né? E essa estagnação dos salários é uma realidade prática vivida por esses profissionais da educação, inclusive, porque nós temos uma luta constante sobre os reajustes anuais. Tem muitos municípios e estados que não regulamentaram leis de reajuste anual. E veja, por mais que a União já tenha uma lei que regulamenta o reajuste anual, e a gente também sabe que o reajuste anual ele vai variar de acordo com o mercado, né? Portanto, os índices de inflação são bons indicadores quando a economia vai bem. Mas veja que após a pandemia, a taxa inflacionária foi chegada a zero. Então, o reajuste que a gente teve posteriormente ao movimento pós-pandemia, apesar de ter sido um pequeno acréscimo de 3 pontos alguma coisa, os salários ficaram bem, mas porque a economia realmente deu um salto, apesar da crise sanitária que a gente estava vivendo. Então, esse é outro ponto também que a gente precisa pensar para além, né? E então a gente não fecha ainda essa discussão na Comissão de Finanças e Tributação, enquanto a gente não assegurar no texto que vai ser avaliado na Constituição e Justiça esse ponto que assegura, de fato, a esses trabalhadores, né? E aí, o Rodrigo, eu vou abrir, então, um ponto que eu acredito que é importante também, lembrando que o piso do magistério, que é a Lei 11.738, de 2008, ela já tem no seu corpo um artigo que define o reajuste anual. Então, se a gente vai suprimir agora um artigo que indica um índice de reajuste anual, nos soa preocupante nesse aspecto. Então, se antes não ficou claro, eu espero que agora fique claro. É realmente o caminho suprimir? E outro ponto também é que se vai suprimir e chega no CCJ sem esse artigo que indica o reajuste anual, por questões de mérito da Comissão de Constituição e Justiça, vai ser pauta. E aí o índice que vai vir vai ser um índice em relação ao índice de inflação, IPCA, INPC, porque a gente também precisa analisar, como eu estou trazendo aqui, que a lei hoje vigente, que nos norteia a possibilidade do PL 2531 para a sua implementação, é o piso do magistério. Então, se o piso do magistério consta um artigo, que é o artigo 5º, que faz a relação desse índice, então, na CCJ, ele também vai apresentar um índice, porque é possível aprovar um projeto de lei sem índice de reajuste? Então, esse ponto é crítico. Então, se a gente avança tira agora o índice e passa para o CCJ debater isto, veja que a gente já abriu a janela da desvinculação. A gente sai do índice hoje que reajusta a educação e passa para um índice de reajuste que vai se tomar como base as profissões existentes no Brasil. Então, a gente vai cair no campo generalista. E aí, como foi colocado aqui, o IPCA, tanto o IPCA como o INPC, que são índices hoje oficiais de estudos sobre inflação, eles têm mostrado que tem sido bem por causa da economia estar estável. Mas a gente, enquanto profissionais, sabemos que quando esse índice não está, quando a economia não vai bem, esse índice vai nos levar para baixo. Então a gente vai ficar entre a estagnação e para baixo, se a gente for utilizar como parâmetro esses dois índices. E para encerrar aqui, chama a atenção também sobre a questão que foi apresentado. Se o município e o estado não tem leis que regulamentam o reajuste anual, a União tem. E essa lei do piso, ela é de âmbito nacional. Então, estados e municípios vão precisar indicar.
E aqui abre, então, a flexibilização. Quais são os índices que vão usar como parâmetro? Fora que muitos municípios e estados não deram reajuste, nós temos muitos municípios que estão com salários defasados. Então, esse ponto eu vejo que a gente realmente precisa ter um fôlego para respirar, para tomar a melhor decisão. Né? E como foi dito, né, o parecer está muito favorável para o avançar do PL 2531, e então somente esse ponto que a gente precisa estar assegurado, né? Então, eu encerro aqui essa reflexão realmente chamando atenção para isto, né? Ô, Franklin, antes de a gente caminhar já para a última questão aqui, como que você enxerga esse diálogo mesmo de se assegurar, como que os profissionais eles podem se sentir tranquilos em relação à supressão, está tranquilo porque o entendimento é esse, a quem ele deve recorrer, no sentido de a categoria ficar em paz, sabe? De falar, opa, porque aqui a gente está trazendo pontos de atenção, né? A gente em nenhum momento está falando assim, tá certo desse jeito, tá errado desse jeito. Não, esse ponto de atenção porque o projeto está caminhando a esse passo. Como que os profissionais e quem estará lá na luta, né, nessa semana em Brasília, pode de fato defender o projeto para ser frutífero para toda a categoria nível Brasil? Quais são esses mecanismos que esses profissionais têm nesse momento? Como ponto estratégico, né, principalmente dos profissionais que vão estar nos representando presencialmente em Brasília, o ponto importante é dialogar primeiro com os deputados, também conversar novamente com o movimento nacional junto ao CONAF, a relatora, que é a deputada Socorro Neri, antes da quarta-feira. Eu acredito que isso seja um ponto importante, até mesmo para esses questionamentos que a gente levantou aqui, seja claro para a categoria que está lutando pela aprovação desse PL 2531. E o outro ponto, que eu acredito assim, o ponto de virada de chave, é que a gente não pode sair da Comissão de Finanças e Tributação sem uma clareza por escrito da definição desse índice de reajuste. E aí apontando, o Rodrigo, que se nós somos da área da educação, a gente precisa estar garantindo que o índice seja o mesmo voltado para o piso da educação. Então, é o VVAT. Então, eu vejo que a gente não pode deixar sair da Comissão de Finanças e Tributação sem ter essa seguridade nesse aspecto. Né? Então, o texto ele não pode simplesmente ser suprimido e ficar vago esse entendimento. Ele precisa ter um caráter definidor. Né? E aí essa definição, volto a dizer, precisa estar vinculado à área da educação e ao piso hoje vigente da educação para orientar o nosso PL 2531. Então, eu acredito que esse é o caminho que a gente precisa fazer enquanto movimento nacional em defesa do PL 2531. Perfeito. E para finalizar, Franklin, como que você vê o futuro da legislação relacionada a esse tema de valorização dos profissionais da educação aqui no Brasil? Como foi apresentado, né? A gente hoje tem uma discussão acontecendo em paralelo, que é a lei do novo Plano Nacional de Educação, né? E a gente também percebeu que diversas emendas foram apresentadas ao novo projeto de lei, que é o 2614 de 2024, que trata exatamente do novo Plano Nacional de Educação. E a gente tem uma emenda importante ali, que a gente está tentando encaminhar a necessidade da inclusão no objeto 16, que trata da valorização dos profissionais da educação, a inclusão também dos profissionais técnicos, administrativos e operacionais dentro dessa política nacional. E vale destacar a emenda que foi apresentada, deixa eu só pegar aqui o número da emenda para vocês também lerem, que eu acho que isso é importante ficar registrado aqui, que é a emenda número...
Só um momento, Rodrigo. Essa fugiu aqui. Rodrigo, quando isso acontece, Rodrigo. Sem problema, a gente pode colocar também na descrição do vídeo. Perfeito. É a emenda número 2356 de 2025, que coloca como uma nova estratégia nesse objeto 16 a instituição do piso salarial nacional unificado dos servidores administrativos, técnicos e operacionais da educação básica pública em regime de colaboração entre a União, Estado, Distrito Federal e município, garantindo, então, a regulamentação dos planos de carreira e condições dignas de trabalho. É importante a gente vincular a luta do PL 2531 a essa outra política macro, né, porque vai realmente desencadear como um olhar futuro, né, de projeção no campo da valorização profissional e que está sendo não só oportunizado pelo PL 2531, mas aí coloca em pauta esses profissionais invisibilizados nesse processo, né? Então, os próximos passos são esses, né, da gente também acompanhar as políticas macros de educação e, ao mesmo tempo, dando visibilidade e correlacionando o que acontece no âmbito nacional às nossas localidades, né? Porque nós precisamos também fazer com que o reflexo desse salto qualitativo, como foi apresentado aqui, alcance materialmente a nossa realidade vivida, né? Então, esse processo legislativo ele ocorre na medida que a gente também se mobiliza, né? Então, eu acredito que o movimento nacional está dando, né, esse retorno às categorias e também voz, né? Perfeito. Primeiro quero agradecer a sua disponibilidade de aceitar o nosso convite para descomplicar, né, esse PL 2531. A gente também deseja aí um bom diálogo entre os servidores que estarão lá em Brasília, os deputados que estão aí nesse projeto também, a deputada relatora Socorro Neri, que também tem atendido aos profissionais, a gente fica aí também a gratidão. Quero também pedir para você que está acompanhando o nosso canal aqui, que ficou alguma dúvida ou você quer expressar aqui também o seu ponto de vista, pode deixar nos comentários. As dúvidas a gente vai encaminhar para o Franklin poder também dar uma devolutiva para vocês. Vamos deixar um link de um drive com todos esses arquivos, esses documentos que o Franklin comentou aqui, essas legislações, para você ter esse fácil acesso. E se você quer continuar atualizado, não só sobre o PL 2531, mas esses movimentos aí de valorização dos profissionais da educação, esse é o canal Proface Educação. Há 10 anos a gente vem trabalhando especificamente com profissionais da educação não docentes, aqui do estado de São Paulo e nível Brasil. Já estive 2 vezes em Brasília. Eu sou o autor da frase "O gigante acordou". Então faz muito sentido a gente continuar juntos nessa luta aí, e espero que nós possamos ter conseguido descomplicar esse PL e juntos avançarmos até a sua aprovação. Franklin, mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo, pela dedicação, né, debruçando há tanto tempo sobre esse PL, estudios de legislação do PL, e queria que você deixasse aí as suas considerações finais para toda a nossa audiência. Olha, Rodrigo, eu que agradeço o convite. Realmente é importante deixar claro aqui para a categoria que só a luta, né, faz a lei. E essa frase também é importante porque coloca a gente no centro desse processo, porque essa política educacional vai atender exatamente a nós, né? O público-alvo desse projeto de lei são os trabalhadores e as trabalhadoras da educação. E como foi dito, só a luta faz a lei. E, portanto, a mobilização nacional desses profissionais estão aí firme e forte, tentando encontrar aí um caminho único para que a gente possa melhorar a articulação e o avançar desse projeto de lei, para alcançar aí a dignidade
salarial. Exatamente. Muito obrigado. E eu só peço para você que acompanhou o nosso conteúdo aqui, que você deixe o like, porque isso ajuda o YouTube a entregar para quem está precisando conhecer e ter esse entendimento da PL 2531. Se inscreva no canal para que você possa ficar por dentro de todas as novidades aqui do mundo dos profissionais da educação. Grande abraço e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Obrigado, Franklin. Até mais.